Olá, estou eu aqui mais uma vez para a publicação de um novo vídeo. Fazia alguns dias que eu não tinha esse tempinho. E eu quero compartilhar aqui com vocês uma porção bíblica da Palavra de Deus, um comentário extraído do livro que está aí à venda, aí, o novo comentário da coleção de 1 Coríntios, do autor Daniel R. Mitchell. Se encontra na Chamada da Meia-Noite, esse livro. Eu vou aqui descrever, algo sobre os comentários de 1 Coríntios capítulo 3. O trecho extraído, ele é adaptado, e tem como título A Verdadeira Espiritualidade. Hoje em dia, há uma guerra contra a verdade. A luta não é tanto contra determinadas verdades, mas contra a ideia de que nem sequer haja algo que se chama de verdade. No século XX, a verdade foi reduzida a poder, o que trouxe consequências desastrosas em décadas mais recentes. Ataca-se ferozmente o conceito de que alguém possa ser detentor da verdade. As pessoas falam de minha verdade ou sua verdade, usam essa expressão, minha verdade. Mas não dá verdadeira verdade. A verdade foi reduzida a mera opinião pessoal. Consequentemente, perdemos o consenso moral que já foi parte da nossa cultura, e os esforços para estabelecê-lo são vistos no dia a dia, Na melhor das hipóteses, com suspeita, ou na pior, como intolerância. Paulo viveu em um ambiente semelhante ao que nós estamos vivendo, em que as ideias do cristianismo eram contrapostas a uma abundância de visões espirituais que juntas competiam por atenção, credibilidade e controle na mente das pessoas. O erro de muitos na igreja coríntia, ou de Coríntia, era encarar a verdade do evangelho como apenas uma religião, como acontece nos dias de hoje. Aqui, Paulo está se falando sobre o comentário do texto lido de 1 Coríntios capítulo 3. Paulo desenvolve a ideia de que a revelação de Deus é algo de um nível totalmente diferente. Ele não fala da espiritualidade cristã como se fosse nossa própria visão de uma experiência comum compartilhada com todas as outras religiões. Não. A verdadeira espiritualidade envolve um relacionamento com o Espírito Santo e com a verdade, que é a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escritura, o livro sagrado, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Está lá no versículo 10, parte B, do capítulo 3 de 1 Coríntios. E o que estiver além da compreensão humana, o Espírito se encarrega desta distribuição da revelação da palavra de Deus lida. Ele traz compreensão.
é revelado a nós que não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Lá no versículo 9 diz isso. Como eu estava falando anteriormente, é revelado a nós que não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É o que o apóstolo Paulo está dizendo em sua carta de 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 12. Se você quiser, depois você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, ou ler primeiro e depois acompanhar o vídeo. Ou seja, estamos falando sobre a revelação de Deus. Nós podemos ter conhecimento da verdade, todo cristão. Em primeiro lugar, porque Deus revelou isto a nós. Palavra bem enfática, bem clara. Por meio do Espírito Santo, ou seja, quem não tem o Espírito Santo, não tem a revelação verdadeira da palavra de Deus. Mas nós sim, todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, este sim tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e o Espírito Santo o ajuda na revelação e interpretação da palavra de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, conhece, né, como já foi lido no versículo anterior, do versículo 10 do capítulo 3, ele conhece, né, as profundezas de Deus. A verdade revelada vem das profundezas, vem do íntimo, vem das câmaras secretas da mente do próprio Deus. Não é de se espantar que as coisas de Deus não sejam conhecidas com a mente natural, com a mente humana. Muitos se espantam com muitas coisas que acontecem, produzidas, provenientes da ação de Deus na terra, na vida do indivíduo, coletivo, individual, e assim por diante. Paulo usa uma ilustração simples, ele pergunta, pois quem conhece os pensamentos do homem? Está no versículo 11. Em segundo lugar, ou seja, na continuação aqui, nós podemos conhecer a verdade, porque Deus nos deu essa revelação em palavras, escrita, através da palavra de Deus, das Escrituras, do livro sagrado. E Paulo declara que destas coisas também nós falamos. Isto é, que o Espírito revelou, é agora afirmada pelos apóstolos. E isto acontece não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas através do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nos preparamos, nos dedicamos, consagramos, oramos, o Espírito Santo traz a interpretação verdadeira, a revelação verdadeira desta palavra de Deus, o objetivo, a finalidade, o propósito a ser revelado para cada vida que está ouvindo, participando, independentemente da sua situação, do que se passa na sua vida. Cada pessoa recebe uma porção da palavra de Deus de uma forma diferente. Nem sempre recebe-se a palavra de Deus de forma igual para todos. Sempre Deus fala com alguém de uma forma diferenciada, no começo, no meio, no fim, através de uma palavra, através de um gesto, e assim sucessivamente. Este é o objetivo da palavra de Deus revelada por meio do Espírito Santo de Deus. Há uma objetividade inerente a esta verdade. Ela é dada em palavra. Paulo fala, né? Paulo escreve a Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Pedro ainda acrescenta, porque nunca, jamais, qualquer profecia humana, entretanto, né? Homens falaram
da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Tudo se tratando da verdadeira, da veracidade, da palavra de Deus revelada através do Espírito Santo, usando homens, né? Usando os pescadores, homens leigos e também homens cultos. Tinha doutores também que foram usados por Deus para escrever, né, livros e formar esta coleção que se chama Bíblia, Escritura. Esta é a doutrina da inspiração. A revelação fala da fonte da verdade de Deus, ao qual a inspiração tem relação com a natureza da verdade de Deus. Aleluia. Paulo, porém, entende que elas trabalham juntas. Se os pensamentos são de Deus, as palavras se tornam o veículo pelo qual esses pensamentos são comunicados. Deus usa o homem, Deus usa você, Deus usa eu. Deus usa todos aqueles que se tornam disponíveis para ser portador, instrumento de uso através da palavra de Deus, né? Eu vou parar por aqui e falar para você, né, sobre este comentário que nós estamos fazendo, que é de 1 Coríntios, capítulo 3. E a realidade e a verdade que nós devemos conhecer, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira, é a inspiração divina, ao qual Deus usou os profetas, os discípulos, homens, mulheres, para nos trazer hoje o que nós temos em mãos. A verdadeira espiritualidade está em nós nos dedicarmos dia após dia a viver de acordo com esta palavra, a viver de acordo com os ensinamentos que foi deixado para nós. Deus abençoe a todos, divulgue o nosso trabalho, fique com Deus, um forte abraço e Deus abençoe a todos. Logo mais estaremos dando continuidade, divulgando mais trabalhos sobre a palavra de Deus. Espero que possa entender, compreender e se dedicar mais a ter melhor comunhão com Deus e com sua palavra.